Bom, galera, então nós vamos dar sequência aí na nossa matéria, né? Falando ainda sobre a Revolução Francesa, dando uma sequência a respeito dessa temática tão importante. Essa revolução, conforme nós vimos, que teve aí a população envolvida, o terceiro estado. Recapitulando, a França era dividida então em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro e segundo estado juntos somavam de 2 a 3%, representando o clero e a nobreza. Tinham, né, alguns privilégios, como por exemplo não pagar impostos. E aí o terceiro estado, que representava o restante da população, vão carregar nas costas uma sobrecarga muito grande de impostos e vão questionar essa cobrança para o nosso amigo aí, o rei Luís XVI, que esbanjava, né, riqueza na corte, que tinha uma vida aí muito tranquila, enquanto a maioria da população inclusive passava fome. E aí, no dia 14 de julho do ano de 1789, os populares vão investir contra a Bastilha, que é um símbolo do poderio francês. Era uma prisão política onde tinha um arsenal bélico muito grande. E aí eles vão dar início oficialmente à Revolução. Na última aula, eu terminei falando a respeito do lema da Revolução Francesa: Liberté, égalité, fraternité, traduzindo para o bom português, liberdade, igualdade, fraternidade. E aí nós vamos ver agora o que aconteceu quando nós vimos também, né, na outra aula, cria-se então uma Constituição, uma nova Constituição para a França, onde todos passam a ser iguais perante a lei, onde as pessoas passam a ter direitos e deveres iguais. E aí nós vamos ver então na sequência como que essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade de fato funcionou, se é que funcionou. Então olha só, nós tínhamos aí, né, a figura do rei Luís XVI comandando o país, e as pessoas estavam insatisfeitas da maneira como ele comandava esse país por conta disso que nós já vimos lá atrás, né? Gastava-se muito dinheiro com questões bélicas, com guerra, com ostentação, né? Clero e nobreza comendo do bom e do melhor. Ele inclusive tinha roupas que eram inclusive banhadas a ouro, e a população passando por uma situação beirando a miséria. Devido a esses fatores, a monarquia ela cai por conta desse avanço desse processo revolucionário, né? A declaração dos direitos do homem e do cidadão, que nós já vimos também na aula anterior. Quem tiver alguma dúvida é só retornar aí a aula, né? Que essas dúvidas serão sanadas, ou estarei à disposição também para sanar essas dúvidas, como já tenho feito aí com muitos de forma particular. Então olha só, a monarquia cai, então isso significa a queda do rei Luís XVI. E olha só, as mudanças propostas pela Constituição de 1791 vai ter um problema. Elas não vão agradar as camadas populares, não vai ser do agrado deles. A Constituição, então, portanto, ela não foi lá muito benéfica, né? Não foi do agrado dos populares. Por quê? Porque olha só, a crise econômica ela acarreta um aumento inflacionário, ou seja, os produtos vão encarecer muito. A vida na França vai continuar cara. E isso então vai criar um descontentamento da população. O rei Luís XVI, ele tenta fugir para a Áustria com a sua família. Porém, ele é preso. E quando ele é preso, qual que vai ser o fim dele? Ele vai ser julgado e vai perder a cabeça onde? Na guilhotina. Inclusive, eu vou passar para vocês um vídeo breve que demonstra que retrata muito bem, né, o rei Luís XVI, então, perdendo a cabeça. Essa questão, né, de cortar a cabeça do rei significa, portanto, né, de forma muito contundente, muito clara, a queda da monarquia, o fim da monarquia na França, pelo menos por um período. Olha só, fragilizada, né, muito frágil, o rei degolado, perdendo a cabeça na guilhotina. Fragilizada, a França, então, ela sofre tentativa de invasões de potências estrangeiras. Um grande problema a ser resolvido. Estava aí vulnerável, portanto. E aí, olha só, o somatório desses fatores tem como consequência a queda da monarquia constitucional no ano de
1792. Então, olha só, o sistema de governo na França era monarquia. Se a monarquia cai, o que vai substituir a monarquia, hein? Aí, olha só, vai haver instalação do governo republicano, que é a Convenção Nacional. Então, eles substituem aí o governo republicano. Tá vendo, ó? A monarquia é substituída por um governo republicano através de uma convenção nacional, ou seja, os membros dos 3 estados participam dessa convenção. A convenção, ela foi disputada aí pelos principais grupos políticos franceses, que eram os girondinos e os jacobinos. Então, os principais grupos políticos vão disputar o poder republicano na França. E aí, olha só, essa disputa pelo poder entre jacobinos e girondinos, os jacobinos vão vencer. Eles vencem essa disputa. Tá? Então prestem atenção. Disputa entre os grupos políticos jacobinos e girondinos, os jacobinos vão vencer. Quais foram as medidas tomadas então pelos jacobinos? Todos queriam o poder. Os girondinos queriam, os jacobinos também. Os jacobinos chegam ao poder. Eles vão, olha só, uma das primeiras coisas a serem realizadas é a educação primária pública para todos. Não é só nobre ou pessoas ligadas, né, aos membros do clero que vão ter educação. Não, todos agora têm direito à educação pública. Então, a educação, lá, né, a primária, o primeiro momento ali de formação, todos vão ter acesso. Todos vão ter direito de, uma vez insatisfeitos com as condições de trabalho, com os salários, ter direito à greve. Uma grande conquista dos jacobinos. E o sufrágio universal masculino. Quero chamar a atenção disso aqui para vocês. Sufrágio universal masculino quer dizer que só os homens poderiam votar na então recente República Francesa. E aí está ferindo um dos princípios aí da Revolução, que é o princípio da igualdade. Todos deveriam ser iguais perante a lei. Onde ficam as mulheres nessa questão? Então está ferindo aí, ó. Por isso que existe um questionamento, uma insatisfação por parte da população. As mulheres foram desvalorizadas nesse sentido. Olha só, do terror ao diretório. Como assim do terror, professor? O que quer dizer isso, do terror? Pensa em algo que dá medo, algo que dá pavor, que aterroriza. Pensar aí, numa forma prática, simples, num filme de terror. Então, olha só, e eu vou explicar por quê essa palavrinha terror. Em julho do ano de 1793, um dos principais líderes, né, o principal líder jacobino, Robespierre, ele assume o governo que estava à beira do colapso. Então o governo estava à beira do colapso, sendo questionado, né? E aí Robespierre, líder dos jacobinos, ele assume o poder. Ele vai introduzir uma série de medidas para transformar, então, a França. Olha só, transformar a estabilidade pelo que a França passava, né? Tanto as ameaças internas quanto as externas, ou seja, a França estava passando ali, sendo questionada tanto pelos próprios franceses, como também correndo o risco de ser invadida por outros povos. Robespierre tinha um problemão para resolver, portanto. E aí, olha só, para consolidar a revolução, o líder jacobino ele optou por um regime de exceção. O que é esse regime? Olha só, por isso do terror, que perseguiu e assassinou os grupos inimigos. Todos que se manifestassem contrários às medidas de Robespierre iriam parar, assim como o rei Luís XVI, e depois Robespierre também vai provar do próprio veneno, eles iam parar onde? Na guilhotina. Então foram muitas pessoas que perderam a cabeça na guilhotina pelo simples fato de questionarem o governo republicano de Robespierre. Em junho de 1794, Robespierre perdeu o apoio de todos, e assim como o rei Luís XVI perdeu a cabeça, adivinha onde? Na guilhotina. Ok? E olha só, essa execução do Robespierre ficou conhecida como a reação termidoriana. Termidoriana, prestem atenção, tá? Quero destacar aqui que durante a Revolução Francesa, alguns símbolos foram modificados, como por exemplo o calendário, né? O calendário francês, ele teve uma modificação,
Então os meses eles tinham uma ligação direta com a natureza, tá? É o mês de Termidor. Então, por isso reação termidoriana. Difícil até de falar, né? Mas então isso vai acontecer quando a execução de Robespierre. Olha só, após a queda de Robespierre, a alta burguesia, que eram os girondinos, então contrários, né, aos que estavam no poder, os girondinos eles formaram uma aliança com as forças armadas do país e eles retomaram o poder na fase da Revolução que ficou conhecida como o Diretório, que funcionou de 1795 ao ano de 1799. Durante esse período, então, procurou-se, né, consolidar as conquistas burguesas e enfrentar os inimigos externos e internos, assim como tinha tentado, pelo menos, fazer Robespierre. Nas campanhas, então, externas, destacou-se o exército de Napoleão Bonaparte, que é o que nós veremos na nossa próxima aula, a respeito deste homem que transformou a França, de fato. Porque, olha só, mediante o sucesso de suas ações, Napoleão ganha o apoio e ele assume o poder no episódio que ficou conhecido como Golpe de 18 de Brumário. Olha aí o calendário francês, as Brumas. Isso no dia 11 de novembro de 1799. Napoleão era um jovem que vencia todas as batalhas das quais ele enfrentava. Por isso, para muitos, né, por conta do porte físico dele, ele era baixinho, muitos não tinham confiança nele. Pelo fato de ser jovem, né, muitos desconfiaram de Napoleão, mas Napoleão foi tão audacioso, que nós vamos ver na próxima aula, que vai falar a respeito do período napoleônico, nós vamos ver que ele mesmo se autoproclamou imperador, algo que era feito e tinha que ser reconhecido pelos papas, pela igreja. Ele pegou a coroa de forma audaciosa e corajosa, ele se autoproclama imperador. Napoleão, então, é uma das figuras mais emblemáticas da história, uma das figuras mais controversas e interessantes de ser estudadas. Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar, né? Vão gostar de entender um pouco mais a respeito da era napoleônica na França. A respeito da Revolução Francesa, então, nós finalizamos por aqui esse assunto. Espero que todos tenham compreendido. Estou à disposição para qualquer dúvida, podem me chamar no particular, será um prazer atendê-los. No mais, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.